Olá, pessoal, a paz do Senhor. Eu sou a tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para mais uma pré-aula da classe do Jardim de Infância. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda ao nosso canal. E se ainda não é inscrita, não deixa para depois. Espera aí, se inscreve já. É só clicar aqui do lado ou inscrever-se e você já está fazendo parte da nossa turma. Também te convido a fazer parte do nosso grupo lá no Telegram. Vou deixar aqui no primeiro comentário o link que te direciona à nossa página. Lá temos muitas sugestões. Esse material todo que eu preparo aqui, eu também coloco lá no grupo. E tem sugestões de outras professoras, outras colegas, outros grupos que também compartilham conosco. É uma bênção, tenho certeza que você vai gostar e vai poder usufruir de tudo que nós disponibilizamos lá também. Amém? E agora vamos para as nossas sugestões. Aqui, a aula 7, Jesus contou a história da boa semente. Então, tem ali vários hinos que eu trago sobre essa parábola do semeador. Claro que a minha preferida ali, no caso, é a sementinha da Aline Barros, que é muito bonitinha, né? Já a gente faz essa encenação com as crianças na igreja, fica muito bonito. Então, é a sugestão que eu trago para vocês. Mas tem outros hinos também que falam dessa parábola também. Fique à vontade para escolher qual melhor combina com a sua turma. A sugestão do textual. Guarda a tua palavra no meu coração. Salmo 119, 11. Eu trouxe para vocês ali um vídeo como fazer essa cestinha. Eu tenho uma bem mais simples do que essa que eu uso para ministrar quando eu estou trabalhando com as crianças sobre esse tema. O que eu faço? Essa cesta deve ter outros modelos também, talvez mais fáceis para vocês fazerem. Eu fiz essa e ela é um pouquinho trabalhosa, mas ela fica muito bonitinha. Você recorta o molde de coração, certo? E aí eu recortei os dois moldes para fazer a tampa e a base, porque a estrutura do lado é feito com rolinho, então você vai medir ali vários rolinhos com o EVA mesmo. Eu peguei a largura da régua, medi mais ou menos a Bíblia que eu queria colocar ali dentro e coloquei a largura, que dava mais ou menos, ela era fininha, então dava a largura de uma régua grossa que eu tinha aqui e eu fui cortando vários rolinhos da largura do EVA, né? Da largura da régua. E depois eu acho que eu medi, eu não lembro se 20 centímetros também, e fiz mais um corte de 20 centímetros da tirinha, e aí eu enrolei para ficar todos os rolinhos do mesmo tamanho e da mesma largura. E então aí eu vou colando com tack bond mesmo, ali ó, um do lado do outro e na base. E depois eu coloco eu colei, né, a tampa, que é aquele outro coração que nós cortamos, eu colei em cima, então ficou bem fechadinha a caixa. E depois, atrás, eu abri com um estilete. Se eu lembrar, eu mando lá no Telegram a foto, né, de como que ficou a minha. Eu só não vou pegar agora porque, né, eu acabei esquecendo de pôr ali, mas a minha ficou bem simples, não tem muito segredo. E daí eu coloco por estilete. E aí quando eu vou falar, as crianças tiram ali, eu falei, olha, vem ver o que tem dentro do coração de quem serve a Jesus. Aí eu tirei e falei, olha, é a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus está no coração, olha quem faz morada. Daí ali dentro tem um Jesus pequenininho que eles tiram, né? E eu represento que Jesus também mora dentro de nós, certo? Então é a encenação ali que a gente faz e é nisso que eu uso. E essa é a ideia, né? Guarda a tua palavra no meu coração. Então cada criança vai falando, pega o coração. Quando ele fala guarda a palavra, a criança coloca a Bíblia dentro do coração, certo? É essa a ideia. E para a história, eu trouxe essa irmã que ela está contando a história com a filha dela, para que vocês entendam mais ou menos como que eu contaria. Quando eu ministro a palavra, essa parábola, eu faço dessa forma também, bem parecido com o que ela fez. Só que eu levo vasinhos, eu levo ali 4 vasinhos e coloco o vasinho de frente para eles ali, né? Quando eu estou contando a parábola. Depois, quando chega a hora de eu explicar a parábola assim como Jesus fez, aí eu viro e mostro para eles que esse vaso é o nosso coração. E como que está o nosso coração para receber a palavra do Senhor? E aí a gente faz toda a explicação também, certo? Então a única coisa assim que ela deixou ali, claro, transparente, porque ela estava filmando, mas como você vai cantar na tua sala, você pode pegar um vasinho normal, porque você vai mostrando para eles, para suas crianças, né? Eu, como estava ministrando ali para as crianças no presencial mesmo, eu mostrava para ele, olha que só tem pedra, olha um vaso que não tem nada, porque foi jogado assim na beira do caminho, né? Não tinha nada onde ele caiu,
certo? Então, eu fui mostrando ali e mais ou menos é essa a ideia. Então, eu deixei o link ali para vocês verem como que ela contou e eu tô mostrando mais ou menos como que eu conto e como eu contaria, certo? E aí, o que você precisa ressaltar nessa história? Primeiro, é contar para a criança o que é uma parábola. Parábola eram as histórias que Jesus contava para ensinar uma lição com as pessoas, para as pessoas que estavam ouvindo. Então, essa é a ideia de parábola. Pesquisa bem parábola, vai ver o significado da parábola, para você poder explicar para as suas crianças. Também você precisa contar para as suas crianças o que é um semeador. Porque qual que é a ideia que eles podem ter? Então, vai lá e fala, o que vocês acham que é o semeador? O que vocês acham que é uma parábola? Aí eles vão contando e você vai ali costurando o que eles estão dizendo para formar com eles a resposta. A mesma forma, você vai falando ali o que é um semeador. Aquela pessoa que planta, aquela pessoa, né, que vai semeando a terra para dar onde nascem as frutinhas. E o que é a semente? A semente é a menor parte, né, às vezes, da fruta, do alimento, que é plantada na terra. E dali se origina nova vida. Conta a história bonitinho e depois vai fazer o que significa. E quando você vai contando, você vai pondo a sementinha ali para eles entenderem. Então, ó, a primeira, que foi à beira do caminho, as aves comeram. Então, o que acontece? Foi uma semente jogada ali, foi uma semente lançada, mas que não teve nem espaço, não teve nada, ela não conseguiu nem entrar. Por quê? Porque não tinha nada naquele vazio. Tem como uma plantinha nascer aqui? O que a plantinha precisa para crescer? Ela precisa de solo, de água, de luz do sol, tudo certinho para que ela possa crescer e se desenvolver. Agora, se eu colocar uma plantinha nesse potinho aqui vazio, vai acontecer alguma coisa? Não, porque aqui não tem água, aqui não tem terra, aqui ela não vai pegar sol. Então, o que vai acontecer com ela? Vai vir um dia um passarinho, vai passar por aqui e vai comer, porque não vai conseguir germinar, certo? Então, e o que isso queria dizer ali? Depois de volta lá. Então, aí você conta primeiro a história. Aí, qual que é a 2? A 2 caiu entre as pedras. O que aconteceu? Aí você mostra teu vasinho cheio de pedra. Tem um pouquinho de terra, bem pouquinho de terra, e o resto é pedra. Só que o que acontece? Ela não tem espaço para a raiz dela crescer. E o que vai acontecer? Como ela não tem raiz, espaço para raiz, porque tem só um pouquinho de terra, mais é pedra, quando ela até começa a crescer. Mas vem aquele sol forte, aquece aquelas pedras, como ela não tem raiz para ficar puxando água, ela acaba por morrer. Queima ela, certo? E ela morre. E aí, na outra sementinha foi plantada aqui, ó, entre os espinhos. Aí você pode levar ali, você viu que elas levaram, tipo, aqueles festão para fazer espinho. Você recorta ali uns EVA durinho ali, né? Para fazer de conta que é o. Ou você recorta ali uns canudinhos para mostrar que é espinho, que é duro, né? O que acontece? Caiu nos espinhos. Só que o que aconteceu? Ela não consegue crescer naqueles espinhos, os espinhos sufocam ela. Ela não tem como crescer, porque ali está se machucando e aí ela acaba morrendo da mesma forma, certo? Por quê? Porque os espinhos, eles estão na terra, os espinhos são plantas. O que acontece? Eles pegam o nutriente da terra também, eles pegam a umidade do solo também, eles bloqueiam a luz do sol chegar nela também, entende? Então não tem como a plantinha se desenvolver. Quando ela pensa que vai desenvolver, é roubado todos os nutrientes dela também. E a gente tem ali também agora a quarta, que cai numa boa terra, onde a semente frutificou e deu colheita. Olha que bonitinho quando você mostra. E agora a gente plantou a sementinha aqui. E aí a gente vai regar e ela vai crescer, porque essa terra tem nutrientes, essa terra ela vai receber a aguinha da chuva, vai receber a luz do sol na medida certa, e aí tem tudo para ela crescer. E aí a gente vai falar para eles, e o que será que Jesus queria ensinar com eles? Para eles com essa mensagem. E é nessa hora que eu viro o meu potinho, certo? E mostro para eles. Hoje em dia tem aquele potinho de extrato de tomate, né? Ah, é tão bonitinho aquele potinho, a gente pode usar ali bem faceirinho para eles, que parece um vasinho mesmo e já é coloridinho, certo? Para a gente contar a historinha. Então, o que acontece ali?
A gente vai mostrar, vira ali e fala assim, ele quis dizer que o vasinho onde a terra cai é o nosso coração. E às vezes o nosso coração ali, a gente recebe a palavra do Senhor, mas a gente não entende o que o Senhor está dizendo. E o inimigo vem e fala assim: nem dê bola para isso, deve ser besteira, não tem nada a ver. E rouba aquela sementinha que foi plantada dentro do nosso coração antes mesmo dela poder germinar, porque ali faltou entendimento, faltou uma terra, faltou ser regada, foi colocada no vazio. Então, quando a gente aprende uma coisa nova, a gente tem que pedir sempre, Papai do céu, que essa sementinha que o Senhor plantou no meu coração possa crescer, que eu possa aprender da tua palavra. Mas se você só vem na igreja, escuta a historinha e vai embora, antes de você chegar em casa, você já até esqueceu. O inimigo já foi lá e tirou aquela palavrinha, a sementinha que o Senhor colocou no seu coração, aquela palavra que o Senhor colocou no seu coração. Mas aí tem outros coraçõezinhos, outras criancinhas, que elas até têm um pouquinho de terra. Elas vêm no culto à noite, elas gostam de vir para a escola dominical. Só que o que acontece? Quando ela vem na igreja e aprende que não pode mentir, e ela faz uma coisa errada, e a mãe dela pergunta: Foi você que fez isso? Ela diz: Não, ela já mente. Na primeira dificuldade que ela aprendeu que ela tem que falar a verdade, ao invés dela falar a verdade, ela prefere errar. E aí ela já faz com que aquela sementinha plantada já morreu. Não teve jeito. Já foi sufocado. Na primeira dificuldade, ela já fala assim: não deu certo, eu não vou, porque eu fui lá e contei a verdade para minha mãe foi lá e me bateu, então não é certo, eu não vou mais contar a verdade. Na primeira dificuldade, ela já abandona. Aí a gente vem na igreja e aprende que a gente tem que ser bonzinho, repartir as coisas. Eu fui lá repartir com a minha colega, ela quebrou a ponta do meu lápis, pois eu também não vou mais repartir, viu como nem dá certo? Na primeira dificuldade, já esquece o que aprendeu. Mas tem a outra sementinha que é plantado numa terra, que ela começa a crescer. Mas, infelizmente, nessa terra também tem junto com elas muito espinho, não foi limpado o terreno para ser plantado. Porque quando o semeador ele vai plantar, ele tem que limpar o terreno e tirando todas as ervas daninhas para que a plantinha possa crescer com bastante nutriente forte. Nessa terra não foi tirado, não. Foi deixado como ela estava, foi só jogado nessa terrinha de espinho. E o que acontece? Quando a florzinha começa a crescer, quando a plantinha começa a crescer, o que acontece? Ai, ai, ai. Começa a vir umas preocupações na nossa vida. A gente começa, mas ao invés de eu regar minha sementinha aqui, orando e lendo a Bíblia, vou ficar só jogando, vou ficar só dormindo, vou ficar só vendo vídeo no YouTube, e não vou limpando esse terreno, eu não mudo minhas atitudes, eu não vou tirando isso de dentro de mim. Ou os adultos, né? Eles começam a trabalhar, continuam trabalhando, eles vêm na igreja, já escutam a palavra de Deus, mas eles já estão aqui na igreja mesmo se preocupando com a conta que vai pagar, com o que tem que resolver. Enfim, não tira isso, Senhor, tira essa preocupação de dentro de mim para que a tua palavra penetre dentro de mim e eu vá aprendendo mais de você. E como que a gente vai poder regar essa palavra de Deus dentro de nós? Orando e lendo mais a Bíblia, é isso que alimenta, que nos fortalece. Senão a palavra vai morrer dentro de nós mesmos. Ela não consegue se tornar frutífera, ela não consegue sair daquele quadradinho entre os espinhos que ela conseguiu sair. Fica sempre daquele mesmo tamanho. Aí você pode dizer, nossa, mas eu vou na igreja e continuo igual, eu tô indo na igreja, mas nada muda. Porque não foi tirado aqueles espinhozinhos que nos impedem de crescer na presença do Senhor. Aqueles pensamentos que fica, não, mas eu tenho, é assim mesmo. Não, tem que romper. Para você poder romper, crescer, você precisa tirar esses espinhos que estão te sufocando, tirar as dores que estão te sufocando, as preocupações que estão te sufocando. O que tem te sufocado? Vai dentro, Senhor, vai tirando de mim isso, para que eu possa crescer e frutificar. Por isso que tem a terra boa. A quarta caiu numa terra boa. O que era uma terra boa?
que ela pode frutificar e ter uma boa colheita, aquele que ouve a palavra do Senhor, aquele que ouve e deixa a palavra penetrar no coração, e ele vai sendo mudado pelaquela palavra. Aquela palavra precisa de espaço, pois eu vou remover o que está impedindo aquela palavra de crescer. Ai, aquela palavra está crescendo, mas agora tem muita pedra em cima, então eu vou remover essa pedra e vou pedir mais terra boa, mais um coração. Cada vez que a minha plantinha chega numa pedra, eu tenho que remover aquela pedra para que ela possa crescer. E quando eu paro numa outra pedra, eu peço, Senhor, remove essa pedra para que eu possa crescer. Eu vou tirando as pedras que estão me impedindo de crescer. As pedras podem ser pecados, as pedras podem ser mágoas, as pedras podem ser a nossa preguiça de fazer as coisas, as pedras podem ser algumas pessoas que estão ali nos prejudicando, mas nós queremos ainda ter vínculo com elas, entende? Pessoas que não estão nos agregando, não estão nos ajudando a chegar na presença do Senhor. Entende? Então, o que é a pedra que está te impedindo dessa obra crescer? É teu tempo que está sendo roubado? Então, essas pedras a gente tem que ir removendo para que a palavra possa crescer. E aí também tem aquela assim que não tem nutrição, que não está, né, que antes que venha as aves do céu, eu quero estar coberto por essa proteção que vem de Deus, estar na presença de Deus, para que o inimigo não venha roubar a minha semente. O inimigo rouba a nossa semente quando nós não cremos no que nós estamos aprendendo, quando nós não confiamos inteiramente em Deus, quando nós damos ouvido às tentações dele, às mentiras dele, ao engano dele, são inimigos dele roubando a nossa semente. Então, olha que lição preciosa que nós podemos abordar com as nossas crianças. Tenho certeza, professora, que você entendendo bem, você vai achar as palavras mais fáceis e simples para os teus alunos, exemplos da realidade deles, para que eles possam entender o que é a beira do caminho, que são as pedras e os espinhos que estão impedindo deles terem uma terra boa, do coraçãozinho deles ser uma terra boa. Amém? E agora, para finalizar a nossa prática, vamos plantar uma sementinha com os nossos alunos. Você, professora, pode fazer isso na tua sala. Você já levou lá os 4 vasinhos, certo? Então, coloque uma semente em todos os vasinhos e deixe lá na tua sala. E para eles irem acompanhando, você coloca uma semente num vasinho vazio e deixa ali para que eles possam ver ali o que vai acontecer. Vai passar uma semana, 2 semanas, 3 semanas e aquela semente vai estar igual. Porque não tem terra, não tem água, não tem nada. Na outro vasinho, você vai colocar o quê? As pedras. Vai colocar um pouquinho de terra e vai colocar a sementinha, vai lançar a sementinha ali, dar uma empurradinha, porque você não vai conseguir colocar ela até lá embaixo na terra, porque, né, você tem muita pedra por cima, você vai levar até onde você conseguir ali e vamos ver o que vai acontecer. Vai passar 1, 2, 3 semanas, 4 semanas, talvez se comece a aparecer alguma coisa, mas é muito difícil que dê certo. E aí, na outra, vai ser difícil você colocar o espinho, certo? Porque os espinhos ali, eles precisam estar plantados junto com a semente. Então, essa parte, essa quarta, vai ser um pouquinho mais difícil de você conseguir fazer, certo? Então, você deixa ali também a sementinha nesse vaso ali com o que você colocou para representar o espinho, que também não vai acontecer nada. Por quê? Porque não tem terra ali dentro, não tem outra planta plantada junto ali, você só lança a semente ali para eles verem que não frutifica, não cresce. Certo? E aí, por último, você vai plantar ela numa terra boa mesmo, né? Pega a terra, dá uma adubada, assim, eu não tenho, pega a terra que tiver na sua casa aí mesmo e leva, porque girassol é uma planta, é uma planta bem fácil. Eu acho que em 2 semanas eles já conseguem ver o girassol, leva para a sala e rega a plantinha, leva no vasinho e deixa água, bastante água, porque ele vai sugar água durante a semana, como você vai voltar só no domingo com eles, então não dá para deixar, senão ele vai morrer de sede. Então, no final da aula, você vai lá e escolhe uma criança para regar, e todo domingo, nem que você faça por ordem alfabética ali, você vai escolhendo uma criança para regar, até eles verem. Eu não lembro, mas eu acredito que em menos de 2 meses, ela já floresce. Posso estar enganada, mas ela floresce bem rapidinho, o girassol.
certo? Por isso que eu sugeri do girassol. E aí sempre vai lembrando, olha, lembra o que aconteceu? Como que tá o coraçãozinho aqui? E esse coraçãozinho, e esse coração, e esse nosso? Então faz uma coletiva para eles ali na sala e se você puder, faça no copinho, nem que seja no copinho descartável ali para eles, dá uma sementinha, leva a terra para eles poderem também plantar deles e levar para casa. E você fala, mãe, faz um compromisso, manda todo dia um recadinho lá no grupo. Já regou a sua plantinha hoje? Né? Fala para eles, olha, vamos regar hoje na coleirinha, porque a gente não pode pôr muita água, porque senão apodrece também a nossa sementinha. Então, mostra ali a quantidade de água, mais ou menos, que você sabe o tamanho do recipiente que você vai colocar. Então, quanto de água precisa ali para regar a tua plantinha. Pode ser uma colher, hoje nós vamos regar, ou 3 colheres, ou enfim, veja ali a quantidade e vai orientando as crianças, certo? Para eles poderem ver o crescimento da plantinha. Amém? E sempre associando isso com o coraçãozinho deles. Então, são essas as minhas sugestões para a aula de hoje. Se você gostou dessa aula, já deixa seu like e eu te espero aqui semana que vem. Tchau, tchau, Deus abençoe!